Boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Sintam-se em casa. Estamos estreando hoje a primeira live do Por Elas, com todas as profissionais reunidas. E vamos justamente falar o que a gente precisa saber além da mamografia, né? Que é o que a gente mais fala, o que mais se sabe, que é sempre saber. Vocês não me ouvem, né? A Daphne também já está aqui. Os instantes. Deixa eu colocar aqui novamente. Para a gente chegar aqui. E aí a gente vai aproveitar as 4 áreas e vamos justamente conversar o que é mais que a gente precisa saber, sabe? Esse outubro a gente conversar. Consegui chegar. Ainda chegou. Deixa eu ver Daphne agora. Consegui chegar. Chegou, falta só Thaisa. Daphne, para mim é como se ela já estivesse ao vivo. Daphne, por favor, sai e volta. Porque é como se você já tivesse... Ah, ó, apareceu para mim. Acho que agora vem. Bem-vindos todos que estão chegando. Boa noite. Estamos aqui só ajustando. Agora, maravilhosa. Boa noite, bem-vinda. Falta só Thaisa. Mas acredito que a gente já pode começar. Podemos conversar e aproveitar. Doutora Jaqueline, aproveite aí, se apresente. Para quem ainda não ouviu direitinho pelo Insta. Então, vamos fazer aquela apresentação sucinta para a gente começar. Boa noite, né? Para quem não me conhece, eu sou Jaqueline Souza, sou médica de família, sou sexóloga, sou médica de família do Por Elas. E para mim é um encontro muito valioso poder falar de um tema que tanto é debatido nesse mês, né? Com esse foco da prevenção e da realização dos exames preventivos, mas sob a perspectiva que hoje a gente se propõe a trazer, que é trazer outras esferas desse cuidado, né? O cuidado em saúde mental, o cuidado na prevenção primária, além da mamografia. Oi, Tatá! Então, quem está aqui hoje vai aproveitar bastante o diálogo dessas 4 maravilhosas, modéstia à parte. Sou suspeita. Trazer esse tema além do rastreio mamográfico, eu acho de suma importância. Ok. Vamos lá, Daphne. Só estou escutando um pouquinho baixo, assim. Vocês estão me ouvindo bem? Tá te ouvindo bem. Tá maravilhoso. Vou fazer minha apresentação aqui também, né? Para quem não me conhece. Meu nome é Daphne Lins, sou psicóloga clínica. Estou fazendo parte desse projeto maravilhoso que é o Por Elas. E hoje a gente veio falar de um assunto muito importante, né?
que é sobre o Outubro Rosa. E essa prevenção e esse cuidado, a importância que a gente deve dar a isso, né? E vamos iniciar aí, né, nossa live. Aliás, já iniciou, né? Mas vamos iniciar nossos debates, né? Vamos falar um pouquinho do que a gente pode ajudar, né, nesse conhecimento, né, na expansão desse conhecimento. Sim. Thaisa, fique à vontade, doutora Thaisa. Faça uma apresentação sobre si. Boa noite, gente. Eu sou Thaisa Ferreira, sou médica psiquiatra. Estou muito feliz de estar aqui nesse projeto, né, do Por Elas, assim, nessa clínica com as meninas, né, uma equipe que eu acredito muito. Eu estou muito feliz de estar aqui para a gente discutir sobre o Outubro Rosa, né, muito além da mamografia, né, a questão do câncer de mama, né, e as questões que eles nos trazem, né, tanto na questão da saúde mental, como a gente pode prevenir através de outras questões, além do exame de rotina. Eu moro no Canil, me perdoem. Os meninos querem participar, deixa eles. Vai, acalma, eles estão muito animados. Faltou somente eu. Boa noite. Aqui não me conhece, eu sou Ana Costa, nutricionista, faço parte dessa equipe maravilhosa, é uma honra. E hoje, justamente, a gente vai conversar o que mais a gente tem que falar, o que mais a gente precisa e deve falar do que a mamografia. Porque, geralmente, quando vem o Outubro Rosa, aí vão os ônibus, vão as vans, todos os órgãos se reúnem, sempre estão priorizando essa questão de ter o acesso ao exame, que eu acho valiosíssimo. Se fala muito sobre isso, até porque a gente sabe que o SUS muitas vezes não dá conta desse acesso durante o ano. Então, é muito valioso esse excesso de fichas diariamente. Mas a gente tem muito mais do que isso, porque a gente sabe que aí, centralizando nas mulheres, o cuidado que essa mulher precisa. E aí, se a gente vai falar de um câncer, as demais áreas que a gente precisa ter cuidado com esta mulher. E aí a gente veio justamente falar sobre isso hoje. Eu vou aproveitar algumas perguntas da caixinha para a gente dar início. E aí eu vou iniciar com a nutrição. Tive 2 perguntas voltadas para a nutrição. E aí as 2 perguntas, uma era sobre se existia algum tipo de suplemento que pudesse prevenir o câncer. E uma era alimentos que pudesse comer para também prevenir o câncer, né? Para evitar. E aí, na verdade, a gente não tem, mas a gente pode ter um cuidado não para dizer prevenir o câncer, porque a gente sabe que é uma doença que vai estar ligada às células, tem fatores genéticos, tem fatores ambientais, mas sim, se a gente tiver uma alimentação melhor, voltada em frutas, em legumes, em hortaliças, dar prioridade em ter aquele prato colorido, evitar o uso de drogas, evitar o uso, dentre elas, né, também o álcool, que é aquela droga lícita que mais se consome, o cigarro. Então, todas essas questões, a gente evitando esse consumo, a gente reduz as chances e vai estar nesse autocuidado. Mas, lógico, hoje a gente tem o mundo onde a gente vive em função dos agrotóxicos, existem diversos fatores além disso. E suplementação não vai existir, mas uma boa alimentação com frutas, com minerais e sempre variados vai sim reduzir, vai dar esse cuidado em especial. E aí, uma das perguntas também que eu passo para as médicas foi que perguntaram se pessoas mulheres com doenças endócrinas que já fazem tratamento, se elas têm uma maior probabilidade de desenvolver o câncer de mama, no caso. Existe essa prerrogativa. Doenças endócrinas? Já tem doenças endócrinas, faz o tratamento, se ela está mais suscetível. Doenças endócrinas é uma pergunta bem ampla, né? Bem ampla. O que seriam as doenças endócrinas? Então, por exemplo, algumas doenças endócrinas têm a cerne da questão a inflamação crônica.
que até Thaisa trouxe no vídeo dela, falando dessa base, né, das doenças crônicas não transmissíveis e do acometimento da saúde mental, da depressão, da ansiedade, também com essa base da inflamação. Então, quando a gente pensa em determinadas situações que são manejadas, às vezes, na endocrinologia, até com reposição hormonal, por exemplo, menopausa, tá? E essa mulher está mais exposta ao estrogênio, você pode sim ter um aumento da chance do desenvolvimento de cânceres hormônios dependentes. Um câncer hormônio dependente é o câncer de mama, mas aí a gente precisa avaliar a questão familiar, né? Se há histórias familiares, a gente precisa ponderar risco-benefício. Então, quanto que essa paciente necessita dessa reposição, desse uso de hormônio, quantos sintomas dela são incapacitantes, atrapalham na vida dela, e sempre ponderar a dose. Então, quando a gente pensa em reposição hormonal de menopausa, quando a gente extrapola isso e pensa na hormonização das mulheres trans, por exemplo, que também é feito com estrogênio, a gente tem que ter cuidado em relação à dose, tentando deixar sempre na menor dose efetiva ao longo do tempo. E fazer os rastreios que forem necessários, né? Incentivar essa mulher a conhecer o próprio corpo, a observar qualquer tipo de alteração, mas a gente pondera realmente vários fatores. Então, a gente pondera desde fatores individuais, e aí soma-se a isso outros fatores, como obesidade, tabagismo, né? O estilo de vida, que é realmente, na minha opinião, a grande chave que a gente tem para se prevenir. A gente tem a genética e a epigenética. A genética a gente não pode mudar. Os genes que a gente traz dos nossos pais, dos nossos familiares, eles estão ali. Mas a gente pode modular o nosso sistema nervoso para uma coisa boa. Então, a gente pode ter um estilo de vida adequado para que a gente possa ter uma transcrição celular positiva ao longo do tempo. Então, isso implica em alimentação, na atividade física, no não consumo de tóxicos, nas minhas relações, na minha saúde mental. E aí eu jogo a bola para as meninas, né? Eu já faço tudo. Então, eu saí de uma questão de medicação, mas eu voltei para a questão que, na minha opinião, é a cerne da questão, né? Que é o nosso estilo de vida, o nosso estresse, a nossa ansiedade, como a gente está gerenciando isso. E hoje, quando a gente olha em relação a dados e a números, a gente ainda tem o câncer mais prevalente entre as mulheres, o câncer de mama. E por quê? Que tipo de sociedade a gente está tendo que está nos levando a isso? E aí, onde a saúde mental entra nisso aí? Eu jogo a bola para as meninas da saúde mental, para cá e Daphne. Fiquem à vontade para comentar. Bem, aí falando da questão da saúde mental, né? Que até eu falei um pouquinho no vídeo, porque o vídeo é bem curtinho, não dá para a gente falar tanto, mas aí aqui vai ser bom que a gente vai poder falar mais, né? Então, o que é que acontece? A gente hoje sabe, né, que a gente tem uma relação, né, do câncer com a saúde mental. Tanto algumas doenças mentais aumentam o risco e, por exemplo, pacientes que têm transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia, elas têm uma mortalidade maior nos casos de câncer de mama, certo? Então, como também a gente sabe que tem fatores, né, de risco, por exemplo, o câncer, o estresse, como o Jaque bem colocou, né? O estresse é um fator de risco tanto para a doença psíquica quanto para o câncer, né? E aí a gente sabe que muitas vezes vai vir primeiro a depressão e depois vem o câncer. E às vezes vem o câncer e aí, claro, não só por essa questão de ter um fator de risco comum, mas também por todo o estresse orgânico, psíquico que acontece com o diagnóstico e com o tratamento, né? Essas mulheres podem desenvolver depressão, podem desenvolver transtorno do estresse pós-traumático, né? Porque é algo traumático, né? Não é uma doença com um risco iminente,
né, de morte. E a gente sabe que nós vivemos em uma sociedade em que não se fala da morte, né? Só se fala da vida. Então, diante da possibilidade da terminalidade, né, isso já é um fator, né, estressor. Se eu tive uma vida já com estresse, se eu tenho um histórico familiar positivo, né? Se eu não tenho uma rede de apoio, a gente tem que lembrar que eu estou falando das mulheres porque o câncer de mama é mais prevalente nas mulheres, né? Mas acontece nos homens também. Mas assim, muitas vezes essa mulher que adoece de câncer de mama, ela vai ficar sem seu companheiro. O companheiro não permanece com ela. Então, ela perde também a sua rede de apoio, né? Então, você enfrentar uma doença com um risco iminente à sua vida, sem uma rede de apoio, né? A gente tem que lembrar também da condição socioeconômica, né? Que também é uma questão. E a dor, que muitas vezes vem com o diagnóstico do câncer. A qualidade de vida que essa paciente vai ter. Então, isso é a importância do Outubro Rosa. É a gente estar em busca dessa mulher ser diagnosticada precocemente. Porque a gente sabe que os riscos de cura, né, aumentam muito e o tratamento também tende a ser menos invasivo, né? Então, isso também é um fator de proteção para a saúde mental. E a gente sabe que a saúde mental ela é importantíssima para o prognóstico dessa mulher. O que quer dizer isso? Para o desfecho, né? Se eu estou bem psiquicamente, eu vou conseguir aderir ao meu tratamento, eu vou conseguir me cuidar. Aí vem a mudança do estilo de vida, né? Que já que a gente sempre fala que realmente é muito importante. Então, essa mulher vai conseguir fazer um exercício físico, mínimo que seja, né? Às vezes essa mulher não vai conseguir fazer uma corrida, mas uma caminhada pequena, sabe? Isso já vai ser bom, tanto para o tratamento do câncer, né? Quanto para o quadro psíquico, né? Como a gente vai estar, nossa saúde mental. E aí, dando um gancho, puxando um pouquinho para acompanhamento psicoterápico, o que é que a gente nota muito em consultório também? Que as pessoas que vêm com o diagnóstico de câncer, elas vêm como se fosse com uma sentença de morte. Sim. Sabe? Elas chegam dessa forma. E muitas vezes nem sabem ao certo que tipo é o tratamento que vai ser, mas traz esse medo, Sim. né? E na psicoterapia, a gente vem justamente para ajudar no enfrentamento das situações. Não só com a questão da doença em si, mas do todo, né? E como essa pessoa está sendo apoiada, o contexto dela familiar, por exemplo, se ela tem filho, porque isso agrava, a gente vê que agrava mais as questões emocionais, porque o medo de deixar, o medo de não ter quem realmente vá cuidar como ela. Entende? Então, assim, são angústias que a gente vê muito no consultório. E a gente vai trabalhando junto com a paciente justamente esses medos, para que ela veja essa questão de uma forma mais, digamos, mais simples que eu digo assim, que ela não coloque tanto peso como uma questão de sentença de morte, por exemplo. Que ela consiga racionalizar, tratamento, né? Que hoje em dia a medicina avançou bastante, entende? E dentro da psicoterapia, a gente não trabalha só com o paciente, mas também com a família, como você falou. Porque a família, nesse momento, é de extrema importância, já que vão ser eles que vão dar o apoio necessário. E que muitas vezes não tem, viu? Muitas vezes não tem. Vou puxando para mim agora, que aí a gente fala dessa questão da segurança da mulher, da rede de apoio que ela vai ter, e aí da imagem. E aí onde a gente também pode desenvolver transtornos, onde essa mulher pode comer descompensadamente ou, pelo contrário, ela deixar de comer. Sim. E aí deixar de se alimentar
alimentar, porque os seios, a mama é algo muito forte na nossa sociedade, ela identifica aquele gênero feminino, então ela vai trazer muita dor, a ausência, se for o caso. Tem a questão da rede de apoio, que muitas vezes a família surge no meio da dor, que são aqueles amigos mais chegados, porque a família sanguínea muitas vezes se perde, e aí essa pessoa fica sem o apoio, sem essa rede para dar suporte, e passa a ter isso ou dentro dentro do próprio grupo de mulheres, né, que muitas hoje com a tecnologia e tudo se envolvem, e é muito importante esse acompanhamento e ter esse cuidado, seja nutricional, medicamentoso, psíquico, mental, ali direitinho, todo agregado, para que ela saiba que ela tem força, que ela não está nesse momento que realmente é quando as doenças chegam, a gente tem uma cultura onde ela é bem terminal. Alguma coisa vem, eu vou morrer, vem aquela dor de cabeça, sempre o sentimento é de morrer, de morte. E a gente nunca está pronto para isso. E o câncer, ele tem todo um estigma, né? A gente não pode deixar de falar sobre isso, né? Que o câncer, ele carrega esse estigma, né? E existem realmente ainda hoje cânceres, né? Que a taxa de mortalidade é alta, né? Mas o câncer de mama, a realidade não é essa, né? Até quando não é diagnosticado precocemente, até quando tem metástase, se tem tratamento, né? O chamado que a gente fala tratamento paliativo, que as pessoas muitas vezes encaram o tratamento paliativo como um tratamento de alguém que vai morrer, de alguém que não tem mais o que fazer, né? E o tratamento paliativo não é isso. O tratamento paliativo é um tratamento que busca qualidade de vida. Dignidade. Então, dignidade e qualidade, viver bem, né? Existem vários pacientes que têm câncer de mama há 15 anos, há 11 anos, há 12 anos, e estão convivendo com o câncer de mama e estão tendo vida e vida com qualidade. Então, eu quero deixar isso aqui porque muitas vezes, né, o prognóstico é uma metástase que é um câncer avançado. Para quem não é da área, é um câncer avançado, né? Um câncer que não é cirúrgico, né? Que não é curável. Então, as pessoas tendem a ficar muito angustiadas diante disso, né? Porque isso aí torna ainda mais forte a ideia da morte, né? Mas a gente precisa falar que a gente precisa falar de cuidado paliativo também, né? Dessa questão que a gente pode fazer esse cuidado, que esse cuidado deve ser multiprofissional, né? A terapia é muito importante, inclusive nesse momento para os familiares conseguirem lidar com isso e apoiarem esse paciente ou essa paciente, né? Nesse momento. E essa pessoa ter qualidade de vida, né? Até quando for possível. E trabalhar todo o processo dela, né? Porque a gente nota muito, principalmente nas mulheres, desculpe, Jaque, principalmente nas mulheres, a questão da autoestima, o medo da perda do cabelo, o medo de repente, ter que retirar o seio. Isso mexe muito. Isso mexe muito com a autoestima da mulher. Então, assim, isso envolve não querer ter relação, aparecer para o companheiro. Isso. Enfim, tudo isso tem que ser acompanhado para que ela veja que é uma questão também momentânea, né? Que ela está buscando ali algo bem maior. Isso. Eu já tive paciente que não conseguia se olhar no espelho, né? Depois da mastectomia, que ela não conseguia nem se olhar no espelho, mas mostrar a outra pessoa, né? Ao parceiro. Então, a gente precisa... E aí a terapia é muito importante nisso, né? Para ela se descobrir novamente mulher, porque nós vivemos em uma sociedade em que nós mulheres somos cobradas a estarmos sempre belas, sempre bem, né? E aí
essa mulher, muitas vezes essa mulher que está enfrentando uma doença, né, potencialmente fatal, é cobrada isso também, né? E ela se cobra isso porque nós fomos cobrados a vida toda, né? Então a gente exatamente o tempo todo. E aí a gente vai precisar realmente. Aí a terapia é muito importante, né? Para poder. Eu sempre insisto muito com os meus pacientes: tem que fazer terapia, tem que fazer terapia. Eu brinco que eu vou fazer uma placa atrás. E vou ficar com a placa atrás, dizendo assim: olha, tem que fazer terapia. Quem é meu paciente já ouviu, com certeza, isso. Eu também levanto essa bandeira, Tata. Toda consulta eu trago a terapia como pauta. Vocês falaram várias coisas aí, são vários atravessamentos, né? Então, muitas vezes é o socioeconômico, são essas questões culturais do corpo da mulher. E eu acho que isso que você falou é muito importante, né? Sobre o cuidado paliativo, sobre a questão da brevidade da vida. Ninguém tem certeza do amanhã, independente de estar ou não com algum tipo de diagnóstico. A gente só tem certeza do que a gente vai fazer na nossa vida agora, no dia de hoje. Então, você trouxe um recorte sobre o câncer de mama, do estigma, né? Então, tem algumas doenças que elas incapacitam mais mentalmente até do que fisicamente, que por causa dos estigmas que elas carregam. Então, o câncer, a gente tem algumas doenças dermatológicas, doenças de cunho psiquiátrico, com a grande psicofobia. Então, porque quem mais mata no mundo são doenças crônicas não transmissíveis e entre elas a pressão alta e o diabetes. E as pessoas estão aí desfilando suas pressões altas sem controlar e suas diabetes sem controlar, como se nada tivesse acontecendo, tá tudo certo, porque essas doenças elas não são visíveis. Elas não têm o estigma que as doenças como o câncer têm. Então, a gente precisa repensar isso, reelaborar isso. Que tipo de sociedade é essa e quem somos nós nesse cenário para que a gente possa começar com a gente para levar para os nossos que estão perto da gente, né? O fato da gente estar aqui fazendo essa live hoje, além da mamografia, eu queria aproveitar o gancho para dizer, além da mamografia, mas vamos citar, né? Pelo Ministério da Saúde, a gente deve iniciar o rastreio mamográfico, e aí eu incluo pessoas com mama, tá? Essa live também se propõe a ser inclusiva e colocar dentro desse cenário mulheres cisgênero, mulheres trans, homens trans, pessoas com mama. Então, pelo Ministério, a partir de 50 anos. Mas existem sociedades, como a Sociedade de Câncer, a Sociedade de Mastro, que já preconiza a partir de 40. É importante que seja individualizado de acordo com os fatores de risco, com a história familiar, podendo ser lançado mão do rastreio até antes, se for o caso, tá? Mas que cada uma das pessoas que estão aqui se observe, também conheça o seu corpo, possa se tocar. Esse conhecimento do corpo durante o banho é para a vida. A gente está falando só de olhar câncer, não. É eu saber o que meu corpo é capaz, as potencialidades dele, o que tem ali, que muitas mulheres, muitas pessoas, mas eu estou falando de mulheres de forma geral, é porque somos colocadas desde a infância a não observarmos os nossos corpos. Somos condenadas a não olharmos para nós mesmas, enquanto normalmente os homens eles são incentivados a conhecerem os seus corpos. Então chega na fase adulta, tem muita mulher que não para ao mínimo sinal, opa, tem alguma coisa errada aqui, eu conheço o meu corpo. E eu não estou só da mama, é uma pinta, é uma mancha, é alguma coisa que você está vendo ali que não estava. Então, ao mínimo sinal, tenha uma equipe de saúde, um profissional de confiança, que você possa compartilhar isso, dividir. Quantas pessoas, né, nós não vivemos esse recorte, só esse recorte, né, da Feminha, de câncer especificamente, mas quando a gente passa pela faculdade de medicina, a gente passa por esse setor. E quantas mulheres
que são atravessadas por essa cultura, principalmente no interior. Eu me lembro de algumas, chegam já em situações de lesões avançadíssimas, porque simplesmente não conseguiam compartilhar o que ela tinha com outra pessoa, pela vergonha, pelo preconceito. Então, a gente precisa combater isso. É dessa forma que se faz saúde. Bato na tecla. O estilo de vida é a nossa grande arma, é o que a gente pode mudar. É como a gente se alimenta, é se a gente se exercita, mas eu vou além. Hoje em dia a gente precisa falar de outras coisas que a gente lembra depois. É se a gente está dormindo. Sim. É importantíssimo que a gente tenha um sono de qualidade, com o número de horas adequadas, que idealmente é a partir de 7 horas ou mais. Porque é naquele momento que o nosso corpo está se regenerando, que o cortisol está baixo. Então, o ciclo de inflamação é perpetuado quando a gente não dorme bem. A gente está como gerenciando nossos estresses que vem de todos os lados. A gente está passando o dia vendo no jornal guerra, morte. Quem não é adoecido por esse atravessamento? E a gente acha que não nos impacta muito. Impacta na mente, impacta no corpo, impacta na mente. Nós não somos dissociados, nós somos o sem completude. Como estamos com nossas relações, nossas famílias, conversamos, dialogamos, ou vamos para a cama, ligamos cada um celular de cada lado e ninguém olha para ninguém, não conversa nem como foi o dia. Então, falar sobre prevenção de câncer de mama, como de qualquer outra doença crônica, hoje, na minha perspectiva, é falar de como se está vivendo agora. Não é elaborar, elocubrar, fiz a minha mamografia, deu nada, tô ótima. E vamos continuar ali chutando o pau da barraca e pagando para ver, né? Eu digo assim, é uma roleta russa, tá pagando para ver. Pode não ter dado positivo agora, mas daqui a 5 anos, 10, pode dar. Então, o que está na nossa mão, principalmente hoje, é sim acessar um serviço de saúde, fazer os exames de rastreio. Isso é uma responsabilidade e um autocuidado, mas vai muito além. É fazer sempre as melhores escolhas dentro das condições que eu tenho para fazê-las, né? E aí vocês citam isso com muita presteza, cuidado com a saúde mental. O adoecimento mental está, assim, em larga escala e crescimento exponencial. Né? Tudo que você trouxe aí do estilo de vida, Jaque, a gente vê em mais uma pergunta que tinha lá, que aí é aquela pergunta de milhões, né? A pessoa fez assim, por que tem aumentado tanto? E aí é exatamente isso. Que estilo de vida a gente tem tido? Quais são os locais que a gente tem ocupado, né? Como a gente tem permitido o nosso corpo, a gente tem se exposto. E aí você já traz esse gancho do como a gente está se alimentando, né? Como é que a gente está se alimentando, Aninha? Quando você pergunta nos consultórios da vida sobre o recordatório alimentar, o que é que vem para você de exemplo do café da manhã? Diga brevemente, para ver se as pessoas que estão aqui vão se encontrar. Não, é assim, ó. Eu vou pro bonito, tá? Eu vou pro bonito. Aí eu como uma frutinha, e aí eu como cuscuz. E aí eu faço cuscuz com o quê? Aí, com margarina, ou com um pedacinho de queijo. Aí eu fico esperando, né? Vamos lá pro almoço. Aí a gente come um feijão, come um arroz, aí come... Às vezes tem uma saladinha, aí quando vai à noite, eu como raiz à noite. Como uma macaxeira, como um inhame. Com o quê? Com uma margarinazinha. Aí eu fico, cadê a proteína? Vocês não comem proteína, cadê o ovo? Isso eu tô falando quando a gente não come só pão. Quando a gente não come pão manhã, tarde e noite. Ou quando a gente não está enchendo o nosso prato de mortadela, dos embutidos, a salsichinha, a linguiça, que são maravilhosos. Hoje uma paciente disse assim para mim, ela disse, carne de sol. Calma, só carne de sol e charque não, é uma delícia, mas não faz bem. A gente tem que entender que são produtos que são produzidos, industrializados para ficarem mais saborosos e palatáveis. Uhum. Mas isso não quer dizer que eles são bons. A bolacha, Adriano, perfeito. A bolacha não falta. Isso. São alimentos muito ruins que justificam tudo isso. É muito comum chegar no consultório
pessoas que fazem da sua base alimentar só carboidrato simples. E aí pães, farináceos, bolachas, é muito comum. Os bolos, bolinhos. Bolos. Bolinho com Então, assim, café. obviamente que a gente precisa individualizar e ver o que nos, Questão o atravessamento, né? As transversalidades, o poder aquisitivo, mas muitas vezes estamos de frente com pessoas com poder aquisitivo, que pode sim se alimentar melhor, que tem acesso à informação. Então, gente, repensem o agora. Não quer dizer que eu nunca vou comer uma bolacha, um pão. Eu vou comer em algum momento. Mas eu costumo dizer aos meus pacientes, deixe para uma festa de aniversário, para uma celebração em família. E eu escutei recentemente de uma outra colega uma reflexão que agora eu levo para o consultório também. Você olhe para a comida e pense, por que eu estou comendo? Estou comendo porque eu estou ansioso, porque eu estou cansado, eu estou comendo porque eu estou com raiva, ou eu estou comendo porque eu estou feliz, porque eu estou celebrando, porque eu estou num momento de confraternização, porque esse alimento para mim me traz afago, afeto, tem valor afetivo. Se a gente consegue fazer essa pequena reflexão antes de dar a primeira garfada, no mínimo a gente vai elaborar aquilo ali, a gente vai refletir, que é como as psicólogas falam, né? Alguns termos aí que eu trago. A elaboração do sentimento. Por que eu estou correndo para aquele alimento? Porque é conseguir São as entender fomes qual é o movimento. emocionais, né? Fomes São emocionais. as fomes emocionais que a gente fala tanto. E Exatamente. essa fome aí acelera muito quando você está fazendo a alimentação. Você está comendo de uma maneira que você nem mastiga. Você está ali mal triturando essas comidas, engolindo de todo jeito. E tudo isso é um conjunto Isso. que vai estar afetando. É aquela busca pelo prazer momentâneo, sabe? Aquele preenchimento daquele vazio que muitas vezes você não sabe o que é. Verdade. Mas durante de tranquilidade, de recompensa, sabe? De preenchimento. Só que a gente sabe que tudo isso é muito momentâneo. É tanto que a gente come e logo depois a gente quer comer mais. Principalmente quando tem a questão do doce, que a gente vê muito isso, né? É aquele prazer momentâneo. Eu costumo dizer que a comida ela é totalmente emoção, assim. Está muito relacionada com a questão emocional. Eu digo, quando a gente nasce, uma das primeiras coisas que acontece é o médico pegar e botar o bebê para mamar. Então, ali você já tem aquele contato, aquele primeiro contato com a sua mãe, e aquilo ali acaba ali trazendo tranquilidade. E você traz isso na memória. Então, assim, aniversário, tem comida, né? Tudo envolve comida. E como é que a gente faz com tudo isso? Toda celebração é o maior significado. O simbolismo é a alimentação. Pois é, e a alimentação não pode ser recompensa, né? Isso. Não pode servir de recompensa. A gente tem que trabalhar isso de outra forma. Ah, não passei um dia bom, não vou pensar em dieta, não vou pensar em me alimentar bem, vou comer o que eu quero. E aí é que entra toda a questão aí emocional, né? Dos excessos. Hoje mesmo eu estava atendendo uma paciente que ela disse assim, quando eu tenho um dia ruim, eu tenho que comer um docinho. Quando eu tenho um dia bom, eu tenho que comer um docinho para celebrar. Então, assim, o docinho é todo dia. Não importa muito, sabe? Assim, então, assim, é essa questão que a gente não tá parando para lidar com as nossas emoções, né? Às vezes a gente, já que estava falando aí, né? A gente tem muita demanda, né? Então, muitas demandas a gente tem. Então, a gente tem as demandas do trabalho, a gente tem as demandas familiares, a gente tem esse excesso de informação que a gente tem, né? Que também não é legal, né? Então, isso tudo a gente vai consumindo e a gente não para. A gente não consegue parar, né? E fazer um exercício de respiração, né? Às vezes a gente tá assim, 1000 coisas, né, na cabeça, 1000 atribuições, e assim, parar 5 minutinhos, sabe? Até dentro do carro, antes de você entrar no trabalho, né? Para e respira,
né? Faz uma respiração tranquila. Eu uso muito a questão de contar, né? Então, isso ajuda muito a gente a ir voltando ao nosso eixo, né? Então, tem a questão da aromaterapia também, que pode ajudar bastante. Então, essas questões que são não farmacológicas, que, veja, é o respirar. É a gente aprender a respirar. A gente não está respirando, né? Então, isso aí é o básico que não estamos fazendo, né? Já estava falando das questões de mudança de estilo de vida, e aí eu trago mais, assim, a gente cultivar as relações sociais. A gente está com muita dificuldade de cultivar as relações sociais. Então, assim, cultivar as boas relações, as relações familiares, as relações entre os amigos, ter um hobby, ter algo que você goste de fazer, fora as atribuições do dia a dia, né? E isso ajuda muito. Às vezes você está passando por um processo super difícil, né? Como câncer, mas aí você descobre um crochê. E aí esse crochê vai te vai te ajudar a passar por todo aquele processo, às vezes por estar fazendo quimioterapia naquele momento, vai tornar menos pesado, menos árduo. Eu digo que é o crochê que salva vidas, viu? Ele várias vezes aparece no consultório para mim e ele salva vidas. Sim. Porque ele começa só com uma linha e uma agulha, mas daqui a pouco ele aparece com alguém que faz também, que divide uma experiência, ou alguém que gosta e já quer um pedido, e aí você vai ampliando aquele leque ali de possibilidades. E é um Que é o que você processo terapêutico, né? Essa questão do processo terapêutico. Total. A gente vê esse isolamento, eu acredito que vem muito da tecnologia, que é muito boa, mas infelizmente tem o outro lado. E hoje eu estava atendendo uma criança com uns 10 anos, e aí bem introspectiva a criança, e com muita dificuldade. E a mãe fez assim, ele tem muita dificuldade de se relacionar. E aí eu disse, olha, mas e para fazer uma atividade física na escola, você faz, aí faço. Aí eu disse, mas é porque você conhece todo mundo lá? Ele disse, eu, mas se você for para outro lugar, você vai conhecer mais pessoas. E ele bem travado para isso. E até disse para ele, aí você vai conhecer mais pessoas e essas pessoas também vão jogar videogame, você vai encontrar essas pessoas lá e você vai aumentar a quantidade de gente. E aí, tentando para ele, de repente a gente chegou num esporte onde ele tem um coleguinha que está fazendo esse esporte, e aí eu disse, já que você conhece um, que tal você fazer essa atividade com ele? A gente fala com a mãe dele, você vai, e aí você já conhece ele, e aí você vai conhecer mais gente. Então, a gente tem muito essa dificuldade hoje de se abrir para o outro, de deixar entrar no nosso meio, né? Na nossa bolha. Da mesma dificuldade que a gente tem de sair da nossa bolha para conhecer outras, a gente tem essa dificuldade de deixar outras pessoas acessarem. E é muito importante, porque eu digo para as senhoras, hoje vi uma senhora para mim com 70 anos, assim, maravilhosa, que sabe, aquela coisa mais linda do mundo. E aí eu disse assim, tá fazendo atividade física? Ela disse, não. Eu disse, como é que tá? Mora com quem? Ela disse, sozinha. Aí eu disse, e aí, conversa com quem? Eu disse, conversar, falar da vida dos outros é importante. Precisa, vamos fazer uma caminhada, vamos fazer uma atividade física, porque isso faz bem para a saúde mental. A gente não pode ficar no ambiente ali. Não é só comer bem e dormir bem, a gente precisa do conjunto. E aí isso é muito importante. Esse meio social é muito importante, muito necessário. A gente precisa das nossas conexões, né? Então, isso que a Thaisa falou é muito relevante. Como a gente está distante, e o isolamento também da pandemia trouxe isso de uma forma mais abrupta, né? Nos isolou mais. E nós somos seres sociais, nós somos seres que sempre vivemos em comunidade, nós evoluímos em comunidade, ser humano, de forma geral. Então, a gente se conectar com os nossos, né? Eu acho que uma das coisas mais potencialmente adoecedoras é você ter um lado adoecedor, um lado disfuncional. Então, por isso que é tão importante você estar no processo terapêutico, porque ele promove um autoconhecimento, promove uma visão diferente daquela situação, uma capacidade de colocar limites.
e, se possível e se necessário, sair de uma relação disfuncional. Mas, além dos lares, a gente tem nossos amigos, nossas famílias não nucleares, que também podem ser nossas famílias, né? E aí a gente trouxe a questão da solidão, né? E da solitude durante o câncer. Mas existem uma outra família que você pode fazer presente nesse momento, né? Às vezes não é a família nuclear, mas existem outras configurações de famílias possíveis. Sim. Então, é isso que a gente precisa refletir. Quando a gente fala de prevenção de câncer de mama e Outubro Rosa, eu acho que o principal é falar justamente dessa prevenção primária, da base da nossa vivência. Não só falar da secundária, da terciária, que aí se propõe a fazer exames de rastreio e diagnóstico precoce, ou se propõe a, depois do diagnóstico, evitar novos agravos, que seria a terciária, e a quaternária, como você citou, Tata, cuidado paliativo, né? Não promover mais doença, não promover mais adoecimento, né? Eu penso aqui um conceitinho rápido para vocês das prevenções, não adoecer mais ou não adoecer alguém que não estaria adoecido necessariamente. Porque o que é a doença, né? É um diagnóstico, é um CID? Ou é a doença quando eu não vivo legal? Quem é que realmente As meninas estavam falando aqui no chat agora justamente o impacto da pandemia nessa mudança social, né, que tivemos. O quanto que a pandemia afetou, criou esse novo normal, né? E que até Mariana dizendo que não vê caminho para que se volte. E eu acredito também que não haverá uma volta. Deve haver uma adaptação para esse novo momento. Quero dizer a vocês também aí no chat, se tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade. A gente tem alguns minutos ainda. E aí, se tiverem alguma pergunta, podem mandar. Aproveitem as 4 aqui online. Pra gente Podem mandar. Eu ainda tenho uma pergunta para responder das minhas caixinhas. Venha-se embora, mande ela sobre agora. silicone da câncer de mama. Me perguntaram também sobre o uso de hormônio e câncer, né? Eu acho que eu já respondi essa mais cedo. E silicone, oficialmente, não é algo que necessariamente tem uma relação direta com o surgimento de câncer. Pode até gerar dor. Hoje em dia tem vários estudos mostrando compressões de raízes nervosas e dor por causa de silicones de grande volume. Mas câncer de mama não, gente. Nem é um impedimento para você fazer o seu exame de rastreio, tá? É importante só que você comunique que você tem silicone para que na hora do exame seja feito de forma adequada. Eu acho que das minhas perguntas... e outra pergunta é se ocorrerem casos na família, com que idade fazer a mamografia? Individualidade, tá? Na medicina, a gente trabalha sim com guidelines, a gente trabalha com diretrizes, mas a gente tem que individualizar, a gente precisa adequar aquela diretriz para aquela pessoa. Então, a gente trabalha com rastreios populacionais, mas se eu tenho uma história familiar de pacientes com tias, com mães que tiveram câncer, jovens, entre 30 e 40, é importante que a gente comece a avaliar essa paciente de forma mais precoce, mas isso é muito individualizado. Então, tem pacientes que vão ser elegíveis para fazer exames de maneira mais precoce do que a partir de 40 ou 50, a depender do caso da família, né? Do recorte da família. Acho que é isso. Acho que as minhas perguntas foram contempladas. Ótimo. Meninas, tem mais alguma coisa para acrescentar, para agregar, para a gente fazer um fechamento? Antes que a gente caia, que eu não quero cair, eu quero dar tchau. Temos 10 minutinhos, então vamos aproveitar esses 10 minutos, já que somos 4 pessoas que falamos pouco. É critério, né, da equipe. É critério por elas. Na triagem, a gente já faz isso. Eu acho que a gente tem que enfatizar mesmo esse cuidado, né? Essa prevenção. Eu aqui, por ser psicóloga, enfim, eu vejo muito esse olhar da terapia, o quanto ela contribui para a evolução, né? Para o autoconhecimento, para a gente não somatizar nossas questões do dia a dia. A gente tem que ter um momento de falar o que pensa, num ambiente seguro, num ambiente tranquilo, que não vai ter julgamento, não vai ter
é que eu posso dizer? Não vai ser questionado de uma forma errada, ou enfim, não. A terapia ela serve justamente para a gente dar um direcionamento à vida para que ela se torne mais leve, né? Que a gente aprenda a lidar com as situações. E se sabe, né, que pessoas, como já foi dito aí, pessoas com a saúde mental mais equilibrada evitam, né, muitas questões aí físicas. Então, qualidade de vida, a qualidade de vida, aliás, estilo de vida, é muito importante você definir isso, né, e você ter isso como compromisso, né? Isso. Do autocuidado em si, no geral. Isso, maravilhoso. Tudo reflete no corpo, né? Tudo reflete no corpo. Tudo. E muitas vezes já está na mente, mas a gente não reconhece. E ela justamente está ali refletida no corpo, com pequenos sinais, onde a gente nem... E aí, de repente, a gente vai para diversas especialidades e quando a gente começa a tratar a mente, começa a desaparecer. Sabe? Doril, terapia. Ó, cuidar da mente é muito importante. E isso de ser julgado é muito valioso. Eu trago isso para os pacientes porque eu aprendi isso na prática. Quando eu fui fazer terapia, eu tinha muito preconceito e sempre esse medo de ser julgada, até porque a gente vive numa sociedade onde a gente é julgado o tempo inteiro, e se você é mulher, 2 vezes. Mas, enfim, quando eu fui para terapia, eu tinha muito medo. Então, eu vou dizer o quê? Essa pessoa vai pensar o quê? Então, esqueçam isso. Eu sempre, até na nutrição, eu trago muito isso para os pacientes, porque quando eu digo, como é o que ontem? Como o que geralmente? Aí muita gente dá aquela trava, né? Porque acha que vai ser julgado. Não. A gente não está ali como profissional, a gente está ali para lhe acolher, para lhe ouvir. Em momento nenhum a gente vai estar para lhe julgar sobre um alimento. Pelo contrário, a gente vai estar para instruir. E na terapia, em momento nenhum, pelas suas atitudes, ou pelo que você viveu, ou está vivendo, ou deixou de viver. Ali é o seu ambiente seguro, onde você tem alguém para te ouvir e te instruir tecnicamente. Ali não é um amigo que vai te ouvir nem passar a mãozinha no ombro. É diferente de amizade e terapia, é importante. É interessante, Ana, porque eu tenho paciente que faz assim, eu chego, como é que você está? Como foi a sua semana? Aí ele diz para mim, Daphne, eu não estou bem, mas eu também não estou à vontade ainda para falar o que aconteceu. O que é que a gente já imagina? Ele está com medo do que vai ser dito. Isso. Entendeu? Justamente. Então, assim, a gente começa a trabalhar esse paciente para que ele veja que é um ambiente que ele pode falar o que ele quiser. E a intenção ali não é o julgamento. Quando ele fala, na verdade, o que a gente foca não é naquele momento, mas o que aconteceu que levou ele a chegar em determinada situação. Ali não vai ter essa questão moral, né? Essa questão moral ser levada para ali. Ali não. Eu só acrescento que quem está aqui se olhe com generosidade, porque em todas as fases da vida a gente dá o nosso melhor. Mas a gente pode, sim, olhar para dentro de si mesmo e dizer, poxa, eu preciso melhorar. E a melhora da gente só depende da gente. O outro, a gente não faz a mudança do outro. A gente não consegue fazer isso. O outro, ele vai demandar as emoções dele e a gente é que vai elaborar e conseguir lidar melhor com as nossas emoções a partir daquilo ali. Então, a gente só pode resolver isso. Vamos sair da síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, né? E pode, sim, evoluir constantemente. É como você falou, Aninha. Acho que a gente não vai voltar atrás. A gente vai estar sempre encaminhando. Não sei se necessariamente para uma sociedade que vai ter flores. A gente está vivendo uma guerra, Mais uma guerra, né? Duas guerras em pleno século XXI, que está em quase 2 anos, e outra que acabou de começar. Isso. Então, mas o nosso mundo individual, ele pode sempre estar em crescente melhora. E isso depende de cada um de nós. Então, eu já vou fechar a minha fala aqui,
que eu quero que quem está aqui, que passe essa live para frente, que saia daqui podendo fazer reflexões, né? Uma análise, né? Sobre o que foi discutido, o que foi conversado. O que é que você pode começar ou acha que deve começar a melhorar hoje? É fazer uma terapia, é um recurso que você tem acesso hoje, que você estava adiando, e peraí, eu escutei tanta coisa legal, vou começar a tentar. Se começar a se alimentar melhor, eu vou inserir mais frutas no meu cardápio, estou comendo pouca fruta. Começar a fazer uma atividade física. Eu não tenho tempo de fazer uma caminhada de 1 hora, mas eu consigo sair 10 minutos. Eu consigo me expor um pouco mais ao sol. Eu tenho uma casa com um jardim, eu vou cuidar um pouquinho mais dele. Então, são pequenas atitudes que levam a grandes mudanças. A gente não sai do primeiro degrau para o 10º direto. A gente vai 1 a 1. Então, a ideia hoje da gente aqui do Por Elas é trazer essas reflexões, porque o que previne os nossos adoecimentos, o que previne as doenças crônicas é como nós estamos lidando com a nossa vida no agora. Não é só uma mamografia que vai dizer que não tem nada. E aí, qual é a saúde que eu quero estar em plenitude daqui a 5, 10 anos? É sobre não ter câncer? Será que é sobre isso que a gente está necessariamente conversando? Ou é sobre realmente ter saúde, potencialidades, fazer coisas que nos agradem, que nos façam felizes, ter propósito? Então, eu não consigo falar diferente mais hoje, depois que a gente estuda o estilo de vida, que a gente entende o conceito de florescimento, que vai muito além de não adoecimento. Então, pensem nisso, reflitam e tenham uma equipe de saúde para chamar de sua, né? Tenham Por Elas. Se necessário, que nem sempre é, gente, viu? Nada contra, viu, Tata? Amo a saúde mental, mas a gente sabe que quando a gente consegue cuidar da mente da gente, muitas vezes a gente evita o adoecimento mental, a gente elabora antes que ele chegue, né? Então, mas se necessário, um psiquiatra de confiança, um médico que você pode dizer, poxa, eu estou com uma dor de cabeça, uma dor que eu não sei o que é, mas eu tenho aqui meu médico de referência, um nutricionista. Então, procurem uma equipe de saúde para chamar de vocês, tá? Para que vocês possam contar e ter como um recurso numa necessidade. Obrigada pela presença de todo mundo. Um cheiro. Tá. A bola é contigo agora. Bem, eu vou dizer assim que fiquei muito feliz, né, dessa questão que você falou aí da saúde mental, porque o ideal é que não chegue a mim, né? Que não precise fazer, né, o uso de medicação, que fique com Daphne, né? E que fique bem. E para isso a gente precisa investir, né, na qualidade da nossa saúde mental, que está tudo relacionado à nossa saúde física, né? Então, assim, a gente fala hoje, né? Eu acho que se cumpriu bem o papel que a gente, né, pensou. A gente falou muito além da mamografia, né? Já falou da importância da mamografia. Mulheres, façam as suas mamografias, não deixem de fazer, não deixem de se tocar para se conhecer, né? Mas antes até de se tocar e de fazer a mamografia, porque a gente vai, né, pela recomendação, iniciar isso aos 40 anos, fazer mamografia, né? Então, mas antes disso, vamos cuidar da gente como um todo, né? Então, a gente precisa ir atrás dessas questões. E que eu desejo, do fundo do meu coração, que essa live tenha sido um impulso para você que estava assim pensando, o que é que eu vou fazer, né? E pensando em você, que você nesse momento pense em você, no que você está precisando fazer, o que é que você está sentindo falta de fazer. Arranje um tempo para fazer uma terapia, 30 minutos de caminhada, né? Não precisa 1 hora, a gente sabe que 30 minutos, 3 vezes por semana já saiu do sedentarismo, então vamos fazer qualquer coisinha, né? E invistam em tempo de qualidade para vocês. Isso. Invista em tempo de olhar no olho, invista em tempo de fazer algo que lhe abasteça, que encha o seu potinho. Às vezes, esse potinho precisa ser preenchido
a presença de familiares, Sim. com pessoas queridas, com amigos, né? Então, mas a gente só vai saber se preencher se vai preencher como preencher esse potinho, se a gente se conhecer. E aí entra a terapia. Um beijo para todo mundo. Muito obrigada, adorei estar aqui. Gente, foi E é maravilhoso. Um cheiro grande. Daphne, vem. E é isso, né? Investir no autocuidado, né? Na qualidade de vida. Não custa muito. O que Tatá falou aí é muito verdade. 30 minutinhos que você passa uma caminhada perto da sua casa muda muito, ajuda muito, né? E a terapia ela vem também para uma forma de você ter mais suporte para enfrentar tudo do dia a dia, porque as questões, muitas vezes, a gente não se escuta. Tem vários exercícios de respiração que a gente pode fazer, mas um deles também é você se escutar. Porque muitas vezes, quando a pessoa está no consultório, ela fala, ela quer uma resposta quando, na verdade, ela já tem. Ela só precisa de alguém que valide aquele pensamento dela. Então, assim, ela sabe já o que fazer. Isso vem justamente do você se escutar, de você parar. Enfim, é basicamente isso, né? O autocuidado mesmo que a gente tem que ter. Investimento pessoal, né? Olha, eu estou aqui muito alimentada. Achei maravilhoso. É isso que eu não espero nunca menos dessa equipe, porque é sobre os potinhos, é sobre abraço, é sobre acolhimento, é sobre todo dia um pouquinho e a gente chegar bem longe. E quando cada um de vocês precisarem, contem com elas, no por elas. Sejam muito bem-vindos. Qualquer lugar, a gente chega a vocês. Serão muito acolhidos. Eu agradeço aqui, vocês ficaram conosco, estiveram. Levem a live adiante, compartilhem e sejam sempre bem-vindos. Sempre que precisarem, contem conosco. Meninas, eu amei. Boa noite, bom descanso a todas. Um cheiro grande, boa noite. Vamos embora. Um cheiro. Em breve voltaremos com lives. Cheiro.